Olha, já que citamos aqui, até Cine trouxe nas palavras dele a questão da guerra na Ucrânia e todo esse conflito que já dura mais de 100 dias, a gente vai falar um pouquinho de guerra. A resistência dos ucranianos está impedindo as tropas russas de avançar no leste do país. Resistência dos ucranianos. Eu até me lembro do começo do conflito, Volodymyr Zelensky impulsionando as pessoas, peguem as suas armas, né? Filas nos batalhões, das pessoas indo até os batalhões para pegarem armas, munições, metralhadoras, e o mundo olhando isso com certa estranheza. E agora o que a gente vê? A resistência dos próprios ucranianos conseguindo segurar um pouco o avanço dos russos. E a comunidade internacional está, evidentemente, preocupada com a fome que é causada pelo conflito. A correspondente de Londres, Denise Odorici, é quem detalha ainda mais isso para a gente. A Ucrânia afirma ter avançado nos combates em Severodonetsk, uma das poucas cidades de Luhansk ainda não dominadas pelos russos. O local se tornou um dos focos mais sangrentos da guerra, depois que a Rússia passou a concentrar esforços na região. Um comandante do exército ucraniano falou que a estratégia é atrair os russos para o confronto na rua, de maneira a neutralizar a vantagem da artilharia de Moscou. As forças ucranianas estão conseguindo manter as posições, diz ele, mas estão sofrendo com a falta catastrófica de armamento para contra-atacar. O oficial afirma que os russos estão bombardeando os militares ucranianos dia e noite. 10 mil civis ainda estão presos na cidade, cerca de 1/10 da população total de Severodonetsk antes da guerra. Já no sul da Ucrânia, Moscou tenta controlar um território que abrange as províncias de Kherson e Zaporídia e pretende promover referendos entre a população sobre a anexação pela Rússia. Mas o Ministério da Defesa ucraniano afirma ter recuperado parte do território depois de uma contraofensiva em Kherson. Nas últimas semanas, as atenções internacionais se voltaram à ameaça de falta de alimentos no mundo todo por causa da guerra. Um relatório da Agência para a Alimentação da ONU diz que o conflito pode aumentar em 47 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso significa que um total de 323 milhões de pessoas podem ficar sem acesso à comida. Segundo o documento, a região mais afetada seria a África subsaariana, que é altamente dependente das exportações de trigo da Ucrânia e da Rússia. A guerra interrompeu a produção e as exportações agrícolas e aumentou os preços da energia, causando impacto direto na oferta e nos preços dos alimentos. Segundo o relatório da FAO, a comida está em média 17% mais cara globalmente desde janeiro. Só o preço dos cereais está 21% mais alto. Outro problema é o bloqueio russo aos portos ucranianos no Mar Negro, que impede que 20 milhões de toneladas de grãos sejam escoados. A Rússia diz estar disposta a permitir que os portos ucranianos sejam abertos para exportações, caso Kiev remova as minas, o que o governo da Ucrânia chama de promessa vazia. O secretário-geral da ONU declarou hoje que a guerra ameaça desencadear uma onda sem precedentes de fome e miséria no mundo todo e que nenhum país ou comunidade passará ileso pela crise no custo de vida.